Brasil existem 5 organismos de certificação, que são as certificadoras, né? Então, ele pode orçar com essas 5. Que elas vão ter um preço diferente, cada uma. Isso, cada uma. E um uma. serviço diferente também. Um serviço diferente. Uma Assim, na coisa verdade, a mais? Mas para a mesma finalidade. Isso, na verdade, não é para ter um serviço diferente, né? Porque o organismo de certificação, ele também é auditado. Sim, ele né? precisa seguir regras também. Ele tem que seguir regras, ele também tem que ser creditado perante esse protocolo. Então não existe isso assim, eu vou na certificadora X porque lá é mais fácil. Não existe. não é para existir, né? Uhum. Não é para existir. É para todos seguirem, todos os auditores seguirem, digamos assim, a mesma linha. Até porque a certificadora ela também é auditada pelo Inmetro, né? Então é para seguir tudo certinho. Então o que às vezes vai variar, independente do orçamento, por exemplo, é uma certificadora que está em Goiás, é uma fazenda em Goiás. Então o deslocamento desse auditor é mais em conta. É uma certificadora que está lá em São Paulo. Boa. Então o custo, tem que analisar, né? Isso, essa questão. O custo, às vezes, de mandar um auditor de São Paulo para Goiás é avião, Mas enfim. só essa variável. E a certificadora também, né? E a certificadora, cada certificadora, assim, não tem como eu falar, porque cada certificadora tem a sua média ali de custo, né? Você sabe que você falou algo interessante. Então, existe certificadora melhor ou pior? Não, é para ter, né? Nenhuma certificadora... Mas na prática... Não, eu não costumo falar que é melhor e pior. Eu costumo falar que, assim, às vezes o auditor, né, existe, pela sua formação, pela sua experiência, ele é mais focado numa área. Então, por exemplo, eu como auditora, como engenheira agrônoma, como engenheira de segurança do trabalho, querendo ou não, quando eu vou numa propriedade, a parte ali trabalhista, a parte de segurança do trabalho, eu domino mais, né? Entendi. Então, você, né, vamos supor, você como engenheira agrônoma, não, mas você focou ali, por exemplo, na parte ambiental. Então, você vai analisar, por exemplo, às vezes a parte ambiental, pode ser que você... Melhor, né? Isso. Acho que também vai um pouco da questão de afinidade também, né? Afinidade. De relacionamento mesmo. Às vezes você se gosta mais de uma pessoa ou outra, é normal, né? Na vida do ser humano é assim, né? Tem uns que o santo bate, tem uns que o santo não bate. Sim, mas no processo de auditoria não é para ter... não, sim, é que até que é técnico, né? Isso, é para ser independente, né? Não é pra gente ter esse vínculo bem direto. Tanto é que vou até dar um exemplo prático para vocês. Assim que eu formei, eu fui para Rio Verde, né? Então, fiquei 2 anos lá trabalhando com essa certificação com os produtores. Depois eu fui para o Mato Grosso, também trabalhando com essas certificações. E agora estou em Goiânia, né, trabalhando como auditora. Eu não posso auditar as propriedades que eu auxiliei em Cuiabá e auxiliei em Rio Verde. Tem um prazo aí que eu não posso auditar, por eu já ter auxiliado eles, né, conseguir o mínimo ali, né, de se adequar. Também acho que para não enviesar, né, a certificação, né? Porque às vezes acaba que, é porque é meu companheiro, é minha amiga. Parece que é algum tipo de benefício. Não pode, tem que ser totalmente faz todo independente. Que você tá é um falando. processo totalmente independente que E tem o que valor? ser. E o valor? O valor, vocês estão querendo saber o valor, né? Vocês estão me apertando. Mais ou menos quanto? Peraí que a Dinaca vai preparar, que vai ser um corte. Pode falar. Não, então, realmente... Talvez vai ser até uma decepção para vocês, que às vezes vocês estão querendo aqui um valor e realmente eu não sei, né? Porque eu, como auditora, digamos assim, esse processo... Você não está na parte final, que talvez esse processo ali é antes, essa definição direto com o cliente é antes. Eu ali fico mais só na parte de auditoria, de Você tá na parte técnica, né? Na parte Não tá técnica. Aí tem a nessa galera parte. que tá no comercial que faz essa frente aí. Que faz essa frente. Como é que Então, chama seu escritório, Jéssica? Não é meu. Não, que você trabalha. Ah, tá. Porque depois você fala meu escritório, depois eu mando o podcast pro pessoal, eu vou ser demitida, hein? Aí depois vai ter que me contratar aqui, viu? Pode deixar. A gente põe mais um microfone aqui na ponta aqui, Então cara. tá bom, eu sou pequenininha, em qualquer lugar certo. a gente dá um jeitinho. Não, a certificadora que eu trabalho atualmente chama Food Chain Certificadora. Food chain. Food cadeia chain, da comida. Isso mesmo. Do alimento. A ideia nossa é isso mesmo, rastrear toda a cadeia alimentar, né? E o que você estava contando aqui pra gente, que eu achei muito interessante, né, Jéssica? É que você também atua muito em home office, né? Isso. E porque a gente sempre pensa que, falando aqui de fazenda, de soja, de milho, de boi, não, mas você tá lá na sua casa trabalhando. E como que é feita essa online. auditoria, então? Vamos falar disso, que é se interessante. você está home office, como é que você consegue chegar na propriedade e fazer essa auditoria? É interessante. Então, com a pandemia, né, aí há 2 anos atrás, vieram as auditorias remotas, né? Veio a auditoria remota para facilitar um pouco, né, para os
certificados manterem ativos. Então, como eu falei, exemplo da RTRS, são 5 anos a validade, mas todo ano, né, é passado por uma auditoria, certo? Então, todo ano a gente ia ter que fazer essa auditoria. Quando veio a pandemia, a gente não poderia ir pessoalmente na propriedade, mas a gente tinha que, de alguma forma... Não pode deixar a peteca cair. Resolver isso aí. Verificar, né, que estava sendo mantido a melhoria contínua da propriedade. Então, surgiu a auditoria remota. Então, como que a gente faz? A gente agenda com o produtor, né, um dia para ele ficar disponível. Aí, através daquelas plataformas, né, que estão bem comuns, Zoom, Google Meet, enfim... a gente agenda essa auditoria com ele, porém, previamente, para facilitar todo o processo, porque são muitos documentos, são muitas áreas que a gente analisa, a gente solicita que ele encaminhe antes, né, os documentos, a gente faz ali uma amostra também, né? Uma filtragem. Uma filtragem. Até bom a gente falar isso, que quando, mesmo se for uma auditoria presencial, se for uma auditoria remota, eu vou à propriedade e eu não analiso tudo, não dá para analisar tudo. Tempo, a Jéssica é só uma, né? A gente faz uma amostragem dos documentos. Então, na auditoria remota seguiu do mesmo jeito. Os principais ali, né? Os principais, a gente faz uma amostra. Ele encaminha previamente esses documentos pra gente, a gente analisa. E depois, no dia da auditoria remota, a gente, juntamente com ele, né, conectado, vai tirando a dúvida, né? Vai perguntando, ele vai explicando como que foi o processo produtivo daquela safra. Porque a gente não pode só analisar o documento, né? Que senão seria uma auditoria documental. E não trata-se disso, né? Então, às vezes, a gente pega ali um documento, um protocolo, um procedimento, e ele vai explicar para a gente ver, por exemplo, se realmente esse procedimento está implementado na prática, enfim. Então, é ali um bate-papo com ele. E também a auditoria, tanto presencial como remota, ela tem que fazer uma entrevista com os colaboradores, tá? Então, como os principais protocolos, eles analisam essa parte da parte trabalhista, né? Então, a gente seleciona também aleatório alguns colaboradores. Na hora... Na hora, tipo um sorteio. Um sorteio, né? E bate um papo tranquilo também com o colaborador, pra gente ver, por exemplo, se realmente o que tá ali no documento tá sendo isso colocado em prática, né? E bate um papo na auditoria remota também, a gente faz isso, né? Numa sala separada ali, com vídeo, né? Então se foi for muito possível. Melhor, otimizou muito, então, o tempo né? de vocês. Olha, Lara, foi melhor... Não? Otimizou tempo, não vou mentir, porque se fosse presencial... Que tem deslocamento. Às vezes você perde um dia para chegar, depois você perde um dia para voltar, você ficaria 3, 4 dias ali, algo que você pode resolver em um dia? Geralmente essa remota é em um dia? Mas segue um dia por fazenda, porque não dá, tem que ser um dia assim por fazenda. Por fazenda. Por fazenda, isso. Então, diminui aí o tempo, né? Porém, assim, ao meu ver, é muito mais cansativo. Pro produtor também não é muito fácil, sabe? Estressante, né? É estressante, ele tem que separar documentos. Eu acho que é mais por falta de costume, sabe? Não, e o produtor gosta de estar em cima do trator, no meio da roça. Não, e também tem a questão, assim, tem muitos produtores, a gente fala de produtor tem todos os níveis, né? Então tem aquele produtor que não sabe mexer tanto no computador, ou se ele sabe mexer às vezes no computador, ele não sabe compartilhar uma tela, aí fica aquela coisa assim um pouco cansativa, enfim, mas tudo é com paciência, tudo a gente vai dando um jeitinho, mas querendo ou não é mais cansativo. Sim. E pessoalmente, querendo ou não, assim, a gente vê uma realidade mais ali cara a cara, né? Que é diferente do que é mostrado? Algumas vezes sim. Algumas vezes sim. Não vou mentir. Não vou mentir. Que algumas vezes, não falo nem que às vezes é por má fé, né? Mas às vezes é por correria do dia a dia. Às vezes o produtor tá ali... E naquela ânsia também de apresentar esse processo logo, para que passe logo. Para que passe logo, também, né? Certificado logo, então ele vai lá e já tem mais ou menos um script. Então, a hora que acontece a conferência, ele vai lá meio que segue aquele script para poder dar tudo certo. Para dar tudo certo. Então, eu vou fazer isso que eu vou facilitar, vou adiantar, mas às vezes ele não vai adiantar e vai facilitar. Às vezes ele vai ter mais retrabalho, né? E esse processo todo, desde quando o produtor